Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas do canal Microbiologia Clínica Brasil e hoje vamos conversar um pouco sobre um caso raro de osteomielite mandibular por aspergilos em um paciente imunocompetente. Mas antes, vou pedir a vocês para deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para ajudar a fortalecer cada vez mais esse canal. E hoje, sobre o nosso papo de microbiologia, vamos falar sobre esse caso curioso de osteomielite mandibular por aspergilos. O fato é que, que a aspergilose é uma infecção fúngica oportunista, tá bom? Então, dependendo das condições da imunidade do paciente, o aspergillus, independente da espécie, pode estar causando ali uma infecção. Então, neste caso, é um caso raro, pois é um paciente imunocompetente, ou seja, que tem a imunidade boa. Então, não era para ele, para este paciente, no caso, ter adquirido esse tipo de infecção, de aspergilose. Então, como dito aqui, né, a aspergilose é uma infecção fúngica causada pela espécie Aspergillus, que ela é contraída quando inalamos os esporos, né? Então, inalamos os esporos, ele vai ser alojado ali no trato respiratório e, dependendo da condição imunológica do paciente, pode ser adquirido ali uma infecção e pode se agravar. Então, tem que ter muito cuidado nesse tipo de infecção fúngica, pois o aspergillus ele pode causar um estrago ali, né, no paciente. Então, vamos conversar um pouco sobre o aspergillus, né, que ele tem ali diversas espécies. E as mais conhecidas clinicamente é o Aspergillus fumigatus, o Aspergillus flavus, tem o Aspergillus niger também, né, entre outros. E o principal fator de risco para contrair a aspergilose é a deficiência no sistema imunitário do hospedeiro, como dissemos no começo do vídeo. Então, houve um grande aumento, né, nesses últimos anos, devido à Covid-19, de casos de aspergilose, devido, né, que o Covid ali, ele deixava o paciente muito debilitado, né, e como é uma doença respiratória, o aspergillus ali, como é alojado no sistema respiratório, pode causar uma co-infecção com o Covid. Então, foi muito perigoso aí no caso, nos casos de Covid na pandemia, né? Então vamos apresentar esse caso. Nesse caso o paciente é do sexo feminino, 57 anos, apresentou uma história de 17 meses de infecção persistente, né? No lado esquerdo da mandíbula. E essa paciente, ela fez ali uma extração dentária. E essa extração dentária, ela causou ali complicações clínicas nessa paciente. Então, ela tinha esse histórico de 5 procedimentos de desbridamento cirúrgico e utilizou por muito tempo antibióticos de amplo espectro. E isso aí, né, como sabemos, pode causar uma debilitação no sistema imunológico devido a esses usos de antibióticos. Então aí já temos um outro fator que pode ser a causa dessa infecção fúngica nessa paciente. Então ela fez ali, né, um exame oral que revelou uma fístula e um inchaço difuso na crista alveolar inferior esquerda. Então tá aqui a imagem, né? Ela apresentou essa fístula devido a essa extração dentária e essa fístula começou a causar complicações nessa paciente.
após a radiografia panorâmica, mostrou uma reabsorção óssea marginal com as bordas mal definidas no lado esquerdo da mandíbula, que estava em contato próximo com o forame mentoniano. Então aqui está mostrando, né, o que aconteceu com essa paciente. Então, logicamente, foram solicitados exames laboratoriais e radiografia de tórax, mas não revelaram achados patológicos. Embora, após o procedimento cirúrgico, o paciente não apresentou indicações clínicas de infecção, mas mesmo assim foi encaminhada para o infectologista, que prescreveu itraconazol oral de 400 miligramas por dia por 3 meses. E foi feito um rigoroso acompanhamento e, e foi resolvido esse caso depois da manipulação cirúrgica. Então tá aqui, né? Vemos aqui as características clínicas da osteomielite mandibular por aspergilos. Aí apresentou uma fístula oral e inchaço difuso no rebordo alveolar esquerdo, tá bom? Então tá aqui. E aqui estão as imagens do. Então foram observados essas características de hifas septadas com ramificação, que são características de aspergilos. Então o paciente foi submetido a enxerto ósseo, foi colocado um implante dentário e foi feita uma reabilitação com prótese. O paciente então permaneceu em avaliação clínica e radiográfica regularmente, sem evidências de recidiva e após 15 anos de acompanhamento. Então aqui está o estado clínico com 10 anos de acompanhamento e os aspectos radiográficos após 15 anos de acompanhamento. E as características clínicas e radiográficas não houveram evidências de recorrência ou recidiva da doença. Então, pessoal, aqui tivemos esse caso que foi em decorrência a esses procedimentos dentários, né? Devido também, acredita-se que pelo fato da paciente utilizar por muito tempo o uso de antibióticos, isso favoreceu também a, a esse tipo de infecção. Então, como foi dito, geralmente, né, a aspergilose, o principal local de infecção é o pulmão. Então, quando vemos um caso como esse, um caso raro como esse, né, é um tanto curioso e precisa ser muito bem avaliado, porque, como nós sabemos, quando encontramos aspergilos em cultura, provavelmente pode ser uma contaminação externa do ambiente, né, e não um indicativo de infecção daquele aspergillus e ser encontrado naquela região de infecção. Então temos que ter muito cuidado quando encontramos, quando isolamos aspergillus, que não seja de sítio infeccioso comum de aspergilose. Então nesse caso aqui vemos essa paciente, né, que teve uma aspergilose mandibular. Então é um tanto raro, né, de encontrar esse tipo de aspergilose. Então, quando encontramos ou isolamos e identificamos aspergilos nesse tipo de material, precisa ser muito bem avaliado para que não soltemos essa cultura como negativo. Então, precisamos ligar com o médico, conversar com ele, ver o histórico clínico do paciente e ter certeza que esses aspergilos isolados que vamos soltar no laudo da cultura, por exemplo, seja realmente do paciente, né? Aqui nesse estudo de caso, né, nesse relato de caso, aliás, não foi relatado que foi feito a cultura, tá bom? Só para deixar bem claro. Então, o caso ele foi fechado apenas com o exame histopatológico, tá bom?
Então, o correto aqui seria ter feito uma cultura, né, para confirmar e ver a espécie desse aspergillus e também fazer o antifungigrama. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa de hoje, nosso papo de microbiologista. Peço novamente para vocês dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e também comente aí abaixo, né, o que vocês acharam desse caso. Façam o seu comentário aí abaixo, que eu irei olhar um por um e vamos conversar, né? Esse caso tanto curioso. E eu também quero pedir para vocês, humildemente, para vocês seguirem o nosso perfil lá no Instagram, que é @microbiologiaclinicabr. Siga a gente lá, que nós postamos todos os dias conteúdo sobre a microbiologia. E também eu quero pedir para vocês seguirem o meu amigo Jailton lá no perfil dele no Instagram, que é @rotina microbiológica. Inclusive, esse caso foi postado por ele lá no Instagram. Então sigam ele lá também e siga também a gente lá no nosso perfil no Instagram. Tá bom, pessoal? Pessoal, obrigado pelo tempinho e atenção de vocês e até um próximo episódio do nosso canal aqui, no canal Microbiologia Clínica Brasil. Valeu, pessoal. Abração a todos vocês. Até mais.